Olá, paz, tudo bem? Meu nome é Gilson, canal Novas Verdades. Eu quero lhe agradecer por você estar assistindo, quero já lhe convidar para você se inscrever no canal e também para você aí clicar no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Nós postamos em média um vídeo por semana e eu espero que você possa estar acompanhando e gostando dos nossos breves estudos e comentários também do cotidiano, de algumas situações, ok? Esse vídeo eu vou estar fazendo a pedido de um dos nossos inscritos, chamado Mr. M. Ele pediu para que nós estivéssemos dando aqui a nossa posição sobre a questão do sono da alma. Então nós vamos estar falando sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Olha só, até o que eu sei, né, pode ser que eu esteja errado, mas somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia que ensina o sono da alma. E aí, claro, né, eu já tinha estudado isso há muitos anos atrás e a gente sempre relê esses temas, mas eu nunca parei para falar sobre ele no vídeo. Já dei estudos sobre isso para grupos, mas não aqui no vídeo. Então eu fui reler, pesquisei os temas e eu quero estar comentando com você. Vamos primeiro trabalhar os textos que a Igreja Adventista usa e posteriormente vamos trabalhar demais textos bíblicos sobre este mesmo tema, ok? Então vamos lá. O homem ele foi criado do pó da terra. Isso está em Gênesis no capítulo 2, versículo 7. Nós vamos ver que Deus ele criou o homem, fez um boneco e depois soprou, diz o texto bíblico lá, que ele soprou nas narinas do homem. E o homem se tornou alma vivente. Então, ao se unir o sopro, o espírito ao corpo ali, surgiu a alma. Abertamente, simplesmente, de uma forma muito clara, é isso. Então o homem se tornou alma vivente, ok? Sem o fôlego de vida não tem como existir vida, não tem como o corpo, a alma e o espírito estarem unidos, não tem como. Então o fôlego de vida, o fôlego de Deus é que faz essa união, faz com que eles estejam juntos. Saindo esse fôlego de vida, automaticamente há uma separação, ok? Corpo, isso que nós temos o invólucro, a alma, o conhecimento, sabedoria, sentimentos, isso é alma, vem até do grego psique, né? Então mente, então isso é alma. E o fôlego de vida tá aí, é a razão de nós estarmos vivos, sem ele não tem como estarmos vivos, ok? Então Deus criou o homem do pó da terra e aí o homem se tornou alma vivente. Depois nós vamos ver um texto que eles costumam utilizar muito, que quando a pessoa morre, isso está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que quando a pessoa morre, diz lá que o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, muito simples. Então o pó, a pessoa, o corpo morreu, volta para a terra, e o fôlego de vida volta a Deus. Então, até aí, simples, né? Até aí não tem incoerência nenhuma. Então eles usam esse texto já para falar da separação. E até aí todo mundo usa esse texto para falar da separação do corpo do espírito. O fôlego de vida foi embora, ficou o corpo inerte, sem vida. Porém, aí eles vão trabalhar agora Eclesiastes 9, versículo 5. Esse aqui eu vou ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, ok? E aí o versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Utilizam esses dois textos, versículos, para falar então que o homem não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem entendimento. E aqui não está dizendo isso. Aqui na verdade está dizendo que depois que você morreu, para que vai servir a tua sabedoria, teu conhecimento, que você adquire através de cursos? Isso não vai servir para nada. Então no além, ela não tem serventia nenhuma. É isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que a pessoa está inconsciente, que ele está dormindo. Não está afirmando isso. Olha que interessante. E se você for ler o contexto do capítulo 9, esse é o problema de se tirar o versículo do seu contexto. O contexto está falando de trabalho, de atividade, de coisas do dia a dia. Porém, depois que morre, acabou. Então faça o que tiver que fazer enquanto está vivo. Não é isso que a gente costuma sempre dizer? Faça enquanto você está vivo. Depois que morrer, não adianta mais. Porque todos os seus projetos, todos os seus sonhos jaz no esquecimento. Versículo 5. Acabou. É isso que está dizendo o texto, tá bom? Não está falando que a pessoa fica inconsciente. Mas vamos continuar. Então, a alma ela dorme, aí eles pegam o texto de João 11, o episódio de Lázaro, quando ele morreu, e aí os discípulos vão conversar com Jesus, Jesus fala, não, ele está dormindo. Aí eles falam, que bom, você está dormindo, então não há problema nenhum.
E o próprio texto diz que eles entenderam que Jesus estava falando que ele estava simplesmente dormindo. E aí o Senhor Jesus tem que afirmar e fala claramente, não, ele está morto. Então para Jesus, irmãos, para Jesus, uma pessoa que morreu e ele vai ressuscitar, é como se ele tivesse tirado um cochilo, dormiu, vai lá e ressuscita. Não está afirmando que ali não está afirmando que a sua alma está inconsciente. Só está dizendo que ele dormiu, no sentido, um sinônimo para a palavra morte, para quem morreu, dormiu, descansou no Senhor, acabou suas lutas, seus labores terrenos, acabou. É isso que está dizendo, tá? Então para Cristo, nesse sentido, ele não dorme, já vou acordá-lo. Tanto lá o texto diz, já vou despertá-lo. Simplesmente assim. Então lá também não está afirmando que ele morreu. Também 1 Coríntios 15, a partir do versículo de número 51, lá que está falando do arrebatamento, lá também está dizendo que aqueles que dormem serão despertados, da mesma ideia do episódio de João 11. Então, daqueles que morreram, eles vão acordar, vão ser despertados quando o Senhor voltar. Ou seja, vão arrebatar, os vivos e vão ressuscitar os mortos. Simplesmente assim. Mas também não está afirmando que a pessoa está ali no esquecimento. Agora, eu quero fazer um comentário aqui antes de entrar nos demais textos. A Bíblia ela não se contradiz. Tá? Se tem um texto que dá uma ideia e tem outro que dá outra ideia, nós temos que chegar num denominador comum, temos que chegar num consenso. E esse é o grande problema. Olha só, eu vou ser bem sincero, eu não acredito que um adventista que possa assistir esse vídeo todo vai chegar e falar, realmente eu não tinha pensado nisso. Porque ele cresceu naquela denominação, ele aceitou a Cristo ali, não sei se tem esse costume de aceitar Jesus lá, mas enfim, ele nasceu ali para uma nova vida e ele automaticamente aprendeu aquela doutrina daquela forma. E ele vai defender aquela doutrina. E isso é para qualquer denominação. As pessoas, elas não defendem as escrituras. Ela defende aquilo que aprendeu na sua denominação. Isso é fato. Isso é fato. Então você pode mostrar textos que venham contradizer aquilo, ele vai trabalhar para defender aquilo que ele aprendeu. Ele não vai amolecer o seu coração para ceder e ver, poxa vida, isso aqui eu não sabia. Nossa, isso aqui para mim é novidade. Isso não vai acontecer. Tem exceções? Tem, tá bom? Tem exceções. E eu espero que haja mais exceções. Mas infelizmente eu fico triste, mas não acredito que isso vá acontecer. Alguém já me falou assim, nossa, por que existe esse conflito todo entre as denominações? É muito simples, é porque ninguém aceita a escritura, ninguém aceita, todos ficam com seus dogmas, todos ficam com seus costumes. Então isso vai acontecer com católicos que ficam presos às suas tradições, e vai acontecer com os evangélicos que também estão presos às suas tradições. E as escrituras ficam em segundo plano, essa é a verdade. Mas olha, voltando, nós temos que chegar a um consenso, a um denominador comum, porque tem texto que contradiz essa doutrina. Eu não vou nem dizer que contradiz, porque o propósito é simplesmente estar falando algo que é natural. Então, vamos ler os demais textos, olha só. Aí, nós vamos ter agora, para contrapor essa ideia do sono da alma, o episódio clássico do rico e do Lázaro lá em Lucas 16, versículo 19 em diante. Eu quero deixar bem claro que lá não está dizendo que é uma parábola. Cristo está contando uma história de algo que acontece no mundo pós-morte. Então lá não está dizendo que é parábola. Algumas Bíblias têm o título como parábola. Isso é título que não existe nas escrituras originais. Isso foi acrescentado posteriormente. Então nós temos aí o quê? Um episódio aonde um homem morre e vai para o Hades, ou o inferno, ou o mundo dos mortos, está lá já em tormento, e posteriormente, e nós temos também Lázaro, que era um mendigo, não Lázaro lá do capítulo 11, que lá é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, mas aqui é outro Lázaro. Então ele morre e diz que ele vai para o seio de Abraão, ou também conhecido como paraíso, e lá ele está em descanso. E aí o rico vai e conversa com o pai Abraão, né? Diz que há um abismo entre eles e tal, enfim. Mas eu não quero nem focar nesses detalhes, o que diz aí os teólogos sobre isso. Mas eu quero focar sobre essa consciência deles estarem lá. Ele pede para que Lázaro volte, né? Que ele ressuscite, para que eles possam pregar para os seus irmãos, e eles não vão para aquele lugar, porque viviam da mesma forma como ele. Mas aí Abraão fala para que eles têm Moisés e os profetas, ele tem a lei, tem os profetas, tem os mandamentos, e eles devem segui-lo. Ah, mas se ele ressuscitar, eles vão crer. E aí vocês não creem nas escrituras, na pregação das escrituras, mesmo que um milagre aconteça, eles não crerão. E isso acontece, a gente vê isso com vários exemplos, ok?
Então esse é o primeiro episódio, tá? Para aquele que não acredita que isso é uma história do que acontece no mundo dos mortos, acho que é só um continho que Jesus contou lá, uma ilustraçãozinha, então eu vou para outro texto. Então nós vamos ter aqui a questão da transfiguração, em Lucas 9, versículo 28 ao versículo de número 36. Lá na transfiguração, eles estavam no monte e ali Pedro, Tiago e João, e ali o Senhor, né, a glória de Deus ali naquele local, e de repente Moisés e Elias aparecem conversando com Cristo. Se eles estivessem dormindo, como que eles iriam conversar com Cristo? Tanto é que o negócio foi tão tremendo que Pedro falou: "Você quer que nós façamos aqui uma cabana para cada um de vocês?" E eles reconheceram que era Moisés e Elias. Para Moisés e para Elias, olha que interessante. Então, gente, por favor, como que vai pessoas que estão dormindo, que a sua alma não está consciente, vai aparecer e vai conversar com Cristo, tá bom? Mas vamos continuar. Nós vamos ver também, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 18, nós vamos ver um questionamento de Jesus, quando os saduceus vão falar com ele sobre a questão da ressurreição dos mortos. Conta aquela história, né, da mulher que morreu antes dela morrer ela teve outros maridos, 4 ou 5 maridos. Depois que ele ressuscitar, quem vai ser, né, o marido dela? Qual deles? Aí Jesus vai falar: "Como vocês errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, né? Lá no céu, os que estão lá serão como anjos, eles não se casam, não se dão em casamento." Mas o que é interessante é que o Senhor Jesus fala: "Vocês nunca leram lá", e ele cita Êxodo 3, né? "Vocês nunca leram quando Moisés estava lá na sarça, que Deus, quando se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de vivos, não de mortos." Então o próprio Jesus diz: o Deus de vivos, pessoas vivas, né? Seres vivos, não de pessoas mortas. E aí o próprio Senhor Jesus no finalzinho diz que eles erram tremendamente por não conhecerem a verdade, ok? Continuando, esse aqui eu vou ler. Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz assim, a partir do versículo número 21. Olha só, Paulo fala: "Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolher." Aí Paulo fala: "Poxa vida, o que é melhor para mim nesse momento? Continuar aqui fazendo a obra ou já estar com Cristo?" E aí, de um lado, estou constrangido, tendo eu desejo de partir e estar com Cristo, o que incomparavelmente é melhor. Então, gente, Paulo tendo consciência, Paulo conhecendo o ensinamento de Cristo, ele iria dizer que queria estar com Cristo porque para estar dormindo? Queria estar com Cristo porque seria muito melhor para poder cochilar, dormir até chegar o dia da ressurreição? Não, com certeza não. Continuando, episódio do ladrão da cruz, Lucas 23, versículo 43. Olha só, no caso do episódio do ladrão da cruz, Jesus estava lá, e aí sendo questionado por um dos ladrões e posteriormente o outro o repreendendo, o Senhor Jesus fala para aquele ladrão: "Na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Para quê? Para dormir? Pense, vai estar lá no paraíso para cochilar? Para pensar. Não, vai estar no paraíso para usufruir, né, da presença do Senhor. E para terminar, gente, o último texto, Apocalipse 6, versículo 9. Isso aqui é para fechar com chave de ouro, para ficar muito claro isso. Lá fala das almas que foram mortas, né, por causa da perseguição que foi feita pelo anticristo. E eles ficaram firmes com Cristo Jesus. Diz lá que eles estão abaixo do trono. E diz o texto que eles clamavam: "Até quando, Senhor, não irás vingar o nosso sangue?" Calma aí, se eles estão mortos, e está dizendo lá, as almas clamavam, como que elas iriam clamar se elas não estivessem conscientes, se elas estivessem dormindo? Deu para entender? Eu quero que você entenda que quando ocorrer a ressurreição dos mortos, na verdade aquela alma, ela vai se unir a um corpo, né? Ou seja, o corpo vai ressuscitar, e é claro, como o próprio texto bíblico diz em 1 Coríntios 15, num corpo glorificado, onde ele não vai sofrer mais o desgaste da vida que nós sofrimos, e é claro, esse desgaste é por causa da consequência do pecado. Então, um corpo glorificado, mas a alma está consciente.
aguardando a ressurreição. Mas ela está consciente, está no paraíso. Isso é muito claro, o seio de Abraão. Coisa que lá no Antigo Testamento já fala do seio de Abraão. Mas enfim, então a alma está consciente, aguardando a ressurreição, onde ela vai se unir a um corpo glorificado. Mas a Bíblia não deixa claro, isso não podemos pegar esses versículos fora do seu contexto e que nós lemos logo no início para falar que a alma está dormindo. Isso não tem clareza nas Escrituras. Então, termino com Apocalipse 6:9. As almas que estão clamando. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não irá julgar o nosso sangue? E eu quero terminar agora contando um breve testemunho. Olha só, se você ainda termina de assistir esse testemunho, eu creio que vai ser interessante. Teve um momento na minha vida que eu estava em um culto, nós estávamos num grupo, nós tivemos ali uma reunião e louvamos ao Senhor, e houve testemunhos, houve pregação, e foi um culto que eu saí dali, sabe, glorificando a Deus, chorei muito. Saindo daquele culto, eu fui até a minha casa, no decorrer do caminho eu chorava e glorificava a Deus por aquele momento que eu tive na presença dele. Chegando em casa, isso por volta de 10 e pouca da noite, eu parei, fui tomar um café. Enquanto eu tomava o meu café, eu chorava, isso foi uma experiência pessoal minha. Eu chorava, eu glorificava a Deus ali, porque estava muito forte a presença do Senhor naquele momento. Terminou, né, escovei os dentes, me troquei, fui dormir. Nesse período, antes de eu dormir, né, eu tirei um período de oração, isso já era quase meia-noite, eu fui deitar. De repente, eu senti eu saindo do meu corpo. E eu me via fora do meu corpo e eu ia subindo e o meu corpo na cama, dormindo, enrolado no cobertor. E eu subi e eu via eu passando, eu sentia eu passando a parede assim e fui embora. Chegou um dado momento que eu estava subindo, eu ouvi uma voz, naquela experiência que eu tive, era uma voz como a voz da minha mãe. Não vá embora não vá, volte. E naquele momento que eu estava subindo, eu senti um medo. E eu voltei, eu senti claramente quando eu voltei, quando eu entrei no corpo de novo, eu acordei. Naquele momento que eu levantei, eu estava com o meu corpo inteiro dormente. Eu não sei qual poderia, um arrebatamento, não sei. Eu acredito hoje que talvez o Senhor estaria me levando. Sinceramente, pode ser que eu esteja totalmente errado, porque é uma coisa espiritual, a gente não tem como explicar isso. Mas eu acredito que o Senhor estava me levando naquele dia. Enfim, mas eu voltei, estava com o corpo inteiro adormecido, todo adormecido. Isso nunca aconteceu na minha vida. Naquele momento, eu dobrei o joelho de novo. Quando eu vi a hora, era por volta de 2:30 da manhã. Eu dobrei o meu joelho de novo e falei, Senhor, de novo, eu quero sentir isso novamente. E eu falei, Senhor, me leva. E enfim, acabou não acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que eu saí do meu corpo e eu estava vendo eu mesmo ali. Isso foi uma experiência. A minha alma estava vendo o meu corpo. Olha que interessante. Então, se o espírito sai do homem, o fôlego de vida, o homem morre, mas a alma continua. Isso é uma experiência minha. E aí eu poderia pegar para experiências que vocês devem ver aí hoje em dia, já vimos em reportagens, isso de pessoas que tiveram a experiência de passar pela morte por alguns minutos e tiveram que ser acordada via, sei lá, onde as pessoas fazem uma respiração boca a boca para poder trazer ela de volta. E essas pessoas contaram que elas viram ela sendo ali reanimada e elas estavam fora do corpo. Então, para você ver, essas experiências são experiências reais. Como que eu posso dizer que uma alma fica inconsciente com todos esses textos bíblicos e mais essas experiências pessoais? Eu posso dizer que uma alma está dormindo, não está consciente, ok? Eu quero fechar agora dizendo, a Igreja Adventista ela não acredita, por exemplo, na condenação. Talvez eu não sei se tem algum vínculo essa doutrina com a questão da condenação eterna. Elas acreditam que o homem será aniquilado, os salvos vão viver eternamente. Porém, os que não vão ser aniquilados vão deixar de existir. Não sei se tem algum vínculo, ou seja, morreu, já acabou para essa pessoa. Não sei se é essa a ideia. Então por que vão estar conscientes e tal? Não sei se é isso. Mas, enfim, deixa isso para um outro vídeo. Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até agora. Não deixe de se inscrever, como eu falei aí. E se puder, compartilhe o vídeo, nos ajude na divulgação, deixando o seu joinha, tá ok? Eu creio que vai ser muito bom para aumentar a divulgação e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Eu acredito sim que a alma permanece consciente após a morte, tá bom? Um abraço,
Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.